Muito boa noite, amigos do Fluminense, etc. Está no ar o Fluminense em Debate dessa terça-feira, 5 de julho de 2011. Na data de hoje, nós vamos falar, obviamente, sobre esse acontecimento que, na última quinta-feira, nos pegou a todos de surpresa. A venda de Dario Conca. O Fluminense não tem mais o seu principal jogador, símbolo de profissionalismo, de dedicação e símbolo também de resultados. Conca está indo para o futebol chinês para ganhar uma remuneração que ainda não ficou muito clara, mas que gira em torno de 1,3 milhões, ou seja, 1 milhão e 300 a 2 milhões. Então, eu tenho hoje aqui os amigos de sempre, essas duas malas sem alça, o Marcelo Vieira e o Edu Rocha, que vão conversar conosco hoje praticamente exclusivamente sobre esse assunto e todos os desdobramentos do mesmo, seja em razão do prejuízo técnico que o clube leva, a questão financeira, o que o Fluminense ganhou com isso e todas as outras implicações desse caso. Mas antes eu queria que o Marcelo Vieira desse o seu boa noite para os amigos do Fluminense em Debate. Boa noite, Savioli. Boa noite, Edu. Boa noite a você, torcedor tricolor. Ficamos todos fomos pegos de surpresa, né? Fomos pegos de surpresa com essa negociação do Conca, ninguém esperava. De repente, acabamos assistindo o jogo do Fluminense Atlético Paranaense, lamentando o Conca. Eu confesso que talvez foi o jogo que eu assisti com menos prazer de ver o Fluminense jogar, com menos sentido do que eu estava assistindo, porque eu olhava o tempo todo para o Conca no campo e pensava, poxa, é o último jogo do Conca com a camisa do Fluminense, pelo menos nos próximos 2 anos e meio. Ontem, uma segunda-feira, o Conca saiu do Fluminense, deu uma entrevista coletiva, dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, e também diria que foi o dia da independência financeira de Dario Conca. Ô Marcelo, você tirou essas palavras da minha boca. Eu ia exatamente falar isso, né? Porque ontem foi o 4 de julho e foi também o dia da independência financeira do Conca. Mas eu ia falar assim de uma forma um tanto quanto irônica, Edu. Boa noite, nação tricolor, boa noite, Vieira, boa noite, Savioli. Esse é o boa noite triste, acho que o boa noite mais triste que a gente já deu e que vai ter dado aí por várias edições do programa. É claro que é triste perder o Conca, está todo mundo aí, a nação tricolor, de luto, literalmente. E tem muita coisa para falar sobre isso aí, tem muita coisa, vamos tocar aí o programa. Savioli, por favor, taca a ficha. Pois nesses últimos dias, Marcelo, nós temos falado muito sobre esse assunto, porque há vários desdobramentos, e talvez o que mais nos chamou a atenção foi o fato de a patrocinadora do Fluminense ter uma participação de 40% nos direitos econômicos do Conca, né? De onde saiu essa participação? De onde saiu essa participação? Então, existem muitos números estranhos em relação a isso, né, que nós vamos ter que abordar. Né? Exatamente, Savioli. E você falou uma palavra que é a palavra-chave para poder delimitar toda essa situação que envolve o Conca. Patrocinadora do Fluminense, empresa de saúde, Unimed. A gente não tem problema nenhum de falar o nome da Unimed aqui no programa. Aí eu vou te perguntar, patrocinador tem que ter direito federativo de jogador? Olha só, a gente viu muito esse debate, né, nesses dias, e veja bem, eu não sou dessa área de direito empresarial, nem nada disso, mas o que eu entendo é o seguinte, você tem um direito, parte do direito econômico de um jogador é um investimento. Né? Ou seja, não é uma finalidade empresarial. Na verdade, é um investimento que eu acredito que a empresa possa ter. É como investir em ações, ou seja, a empresa pode investir em ações, pode investir no direito econômico de um jogador. Eu creio que seja isso. Se houver, porventura, nós temos o programa e nós temos os comentários. Se houver algum tricolor que seja da área e queira ilustrar esse debate posteriormente, por favor, nós agradecemos a gentileza para poder esclarecer a todos. Porque tem muitas coisas em toda essa história
que realmente ficaram muito mal esclarecidas. Exatamente, que eu tenho um ponto de vista, justamente corroborando com essa análise, de que a Unimed, a partir do momento que ela tem porcentagem no direito federativo dos atletas, ela deixa de assumir o papel de patrocinadora e passa a ser uma investidora, como se fosse uma Trafic. Inclusive, tinha que mudar a razão social da Unimed, né? Em vez de ser empresa de plano de saúde, teria empresa de plano de saúde e empresa investidora em âmbito esportivo. A partir do momento que a Unimed tem uma porcentagem do valor, ela deixou essa caracterização. Deixando essa caracterização, a pergunta que eu te faço, a Trafic não bota o nome dela, não expõe o nome dela no uniforme do Fluminense, de nenhum time que ela tem participação. Agora, a Unimed expõe a marca dela no uniforme, a Unimed tem participação dos direitos federativos dos jogadores, a Unimed tem poder de barganha para poder influir na decisão da venda do Daria Conca, que o próprio presidente Peter Sinsin do Fluminense Agora, me diz hoje... uma coisa, você na sua coluna de sexta-feira, você informou que obteve uma informação de uma pessoa ligada à presidência, que obviamente eu sei que houve, porque eu estive em contato com ele durante esses 3 dias, praticamente durante 24 horas, né, porque a quantidade de informações eram enormes e as matérias se sucediam, então nós mantivemos contato. Então, essa pessoa, ela informou para você que a Unimed teria a participação nos direitos econômicos não só do Conca, mas também de outros jogadores. Eu não diria não só de outros jogadores, mas eu fiquei estarrecido ao ouvir que a Unimed não teria participação não só do Conca, não só de outros jogadores, como de quase todo o time do Fluminense. E aí você pode estar ligando um pouco a essa renovação de contratos em série que nós tivemos no início dessa gestão Peter Sinsen, que, entre outras coisas, renovou-se o contrato do Conca, o Fluminense tinha uma porcentagem X e passou a ter uma porcentagem X dividido por 2 do valor do Conca e transferiu grande parte desses direitos para a Unimed e, além disso, ainda tinha o fato da Trafic, que tinha 20% também dos direitos de Conca. Nessa conversa que eu tive nessa sexta-feira, o que foi me explicado? Foi me explicado que o Fluminense não gostaria de vender o Conca. Esta foi a versão oficial. O Fluminense não gostaria de vender o Conca, mas o Fluminense ele era minoritário, porque Trafic e Unimed gostariam de vender o Conca. Como é que você pode ser minoritário? Esse foi o grande questionamento em cima disso, né? Como é que você pode ser minoritário em um negócio se você tem 40%, a outra parte tem 40% e uma terceira parte tem 20%? Né? Se unirem as duas, dá 60%. Só que, para que o time... Como é que é o nome? É Guangzhou Evergrande, é isso? É Guianzu, aquele meia do Internacional, volante, Guianzu. Para que esse clube ele tirasse o Conca do Fluminense, né, para que o Fluminense não tivesse a prerrogativa de ter a palavra final, ele teria que pagar multa. Ele não pagou. Então, essa história de que os outros eram maioria, isso é conversa para boi dormir. Edu, fala um pouquinho, a gente não deixa. O Edu tá olhando com cara de cachorro que caiu do caminhão de mudança. Poxa, eu? Muito obrigado, porque eu tava, será que eles esqueceram que eu tô na mesa? Mas eu queria primeiro fazer uma seguinte observação aqui para o Marcelo. O Conca, a participação da Unimed no Conca, nos direitos federativos do Conca, parece que foi... Econômicos. Nos direitos econômicos, parece que foi no ano passado, quando do aumento dele de salário, que foi para 700 mil, não me lembro quanto era antes, era 300 ou 400. Na verdade, em troca de pagar, né, parte do salário do Conca, né, que na verdade em direito de imagem, eles adquiriram certo, os 40%. Mas não foi agora, no começo do ano, está desde o ano passado isso. E, você vai falar que é a herança da gestão passada, eu concordo. Eu vou até falar nisso depois. Não, porque isso acho que não é opinião, ou é ou não é. A informação que eu tenho, vamos confirmar isso, a informação que eu tenho que a Unimed passou a ter direito de 40% dos direitos do Conca, quando do aumento do salário dele para 700 mil, que a Unimed pagaria 500, o Fluminense 200, e isso foi feito ano passado. Pelo menos nisso a gente concorda que o aumento foi ano passado? Foi ano passado. Então, quer dizer, a Unimed colocou, ganhou 40% de brinde do Fluminense,
um valor que parece que é 12 milhões de dólares, ela ganhou 40% de 12 milhões de dólares para pagar um aumento de salário que, se você multiplicar pelos meses desde então, deve ter sido a melhor aplicação financeira do mundo. E depende do ponto de vista também, qualquer né? bolsa de valores, qualquer ação aí, foi o melhor investimento do mundo, lesando o Fluminense. Porque a Unimed, ela pagava, veja bem, a Unimed, ela pagava 200 mil por mês no salário do Conca. Então, pelo acordo, segundo o que consta por aí, porque tem outros números também, mas a informação mais badalada é que a Unimed passou de 200, ela pagava 200 mil do salário do Conca e passou a pagar 500. Então, você tem que botar 500 menos 200, que dá 300. Então, na verdade, o aumento que a Unimed deu foi de R$300. Aceitando esses números aí, 300, digamos que ela tenha pago 2 meses... 300 vezes 6. Não, mas o aumento dele não foi no final do Brasileiro, o aumento dele foi durante o Brasileiro ainda. Não, do Conca foi em dezembro. Foi o último. É seguríssimo isso? Bom, Quase. vamos fazer essa sua conta? 7 meses vezes 300 mil, 2 milhões e 100 mil reais. Para levar 5 milhões de dólares, que dá... 6.200. De dólares? Não, de reais. De reais. Bom, enfim. É tudo em reais, Bom, foram enfim, 4 milhões. É um rendimento maravilhoso. Quase 4 né? milhões. Enfim, de qualquer forma, é maravilhoso. Nem as empresas do Ike Batista, as empresas X, deram isso. E chama atenção também o seguinte, a discussão que vocês tiveram aqui, atividade fim da Unimed ter participação em direito de jogador, com certeza que não é. Mas isso não diz respeito ao Fluminense, diz respeito aos sócios da Unimed ou aos cooperados da Unimed, qualquer que seja a forma societária deles. Não é problema nosso se a Unimed resolve investir em jogador. É problema nosso a partir do momento que ela não investe e passa a ser dona do jogador. Quer dizer, a Trafic investe. E quando revende com lucro, ela realiza o lucro, é justo, é disso que ela vive. E não aparece o nome da Trafic na camisa. Agora, a Unimed ter o espaço que tem na camisa, a Unimed ter multiplicado o tamanho dela por não sei quantas vezes desde que começou a patrocinar o Fluminense. A Unimed é uma empresa hoje N vezes maior do que era lá atrás, em função do nome que aparece estampado no glorioso manto sagrado tricolor. E, de repente, além desse benefício, que ela já está sendo regiamente recompensada por esse crescimento enorme, exponencial, ela não era e passou a ser a empresa top of mind do mercado de seguro-saúde. Além disso, ela passou a não investir, a ganhar de brinde participação, pelo menos no Conca. Eu soube agora, fiquei estarrecido, que ela tem participação em vários jogadores. Na verdade, a gente tem sempre que ressalvar que essa informação é uma informação passada por alguém de dentro do Fluminense. Mas vamos ficar só que ela tenha no Conca. Vamos ficar só que ela tenha no Conca, só para concluir o raciocínio. Além de ter o nome estampado com exclusividade na camisa, você não pode ter outro nome na camisa do Fluminense. E está sendo muito bem recompensada por isso, com o crescimento da empresa, ela passou a ter participações nos jogadores sem investir na compra do jogador. Então, e mais um terceiro ponto que eu coloco aqui é o seguinte, escondido, porque ninguém sabia disso. Isso pipocou, se não me engano, caixa preta. Se não me engano, o Conselho Deliberativo do Fluminense soube disso na última ou penúltima reunião, que tem um mês ou um mês e pouco atrás. Isso. Aí, do nada, aparece, quer dizer, as coisas não são feitas às claras. Então, aí a gente começa a entender, poxa, mas como é que o Fluminense se deteriorou tanto financeiramente se a Unimed é uma das maiores e melhores patrocinadoras do Brasil, das que mais bota dinheiro? Aí aparece um caso desse, você começa a ver e entender o que aconteceu com o Fluminense Futebol Clube. Né? A gente contratou jogadores bons, fomos campeões, mas a que preço? A que preço isso, né? Então, todo mundo estarrecido com essa história. Engraçado que eu vi, nós estamos já quase encerrando esse bloco, mas complementando essa sua última observação, eu ouvi alguém dizer que a Unimed investe 50 milhões no Fluminense ao ano. Se a Unimed investisse 50 milhões no Fluminense, na folha de pagamento do futebol ao ano, o Fluminense hoje já estaria no azul, porque não teria custo com futebol. O custo do futebol do Fluminense foi em torno de 45 milhões em 2010. Se ela investiu 50, ainda sobrou 5 para o clube. Então, tem muita coisa errada nessa história, mas nós vamos abordar isso na volta, depois do intervalo.